Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus para nós é sempre instrumento de salvação, de libertação e também de educação, porque ela nos ensina. As leituras que foram proclamadas, elas são estrategicamente escolhidas para poder fundamentar a celebração que nós estamos aqui realizando. Eu disse no início que nós estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é uma basílica que existe em Roma e que é a mãe de todas as igrejas dedicadas do mundo, igrejas católicas, apostólica romana. E as leituras não poderia, por menos, não querer ilustrar esta bonita celebração dessa festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Percebam vocês, a primeira leitura é da profecia de Ezequiel, e ela diz que eu vi a água do lado direito do templo, da igreja, quer dizer, e todos os que esta água tocou foram salvos. A profecia de Ezequiel quer chamar a atenção que a água que corria do lado direito do templo, ela era fonte de vida e de salvação, fonte de vida para todos aqueles que precisavam dela, a criação, as pessoas, fonte de força, de regeneração e também fonte de salvação. Por isso que a leitura diz: todos que tocavam na água eram salvos. E esta água, eu recordo, aqui é que está o segredo da coisa, dessa reflexão, é que ela corria do lado direito do templo. Isso tem um significado para nós. Primeiro porque é uma profecia, é a profecia do profeta Ezequiel. Ele não está se referindo somente a um minadouro,
há uma fonte de água que existia do lado direito de uma igreja e que esta água era milagrosa. Não é somente sobre isso que Ezequiel fala, mas ele está mostrando que essa igreja simboliza esse templo dessa profecia. Essa água simboliza todos os sacramentos que emanam da igreja, que foi nos dado como presente por Deus, do lado aberto pela lança do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta água que corre desta igreja que é santa, ela é fonte de vida e ela é fonte de salvação. Esta água que corre, do qual Ezequiel fala, é aquela água que a gente precisa para matar a nossa sede de Deus. É aquela vida que nós precisamos diante de um mundo de morte. É aquela força diante da fraqueza humana e espiritual que nós precisamos. E somente esta água que sai do templo, quer dizer que sai da igreja, é capaz de fazer com que a nossa vida seja regenerada em Deus. Olha que coisa bonita. E isso tem um significado profundo para nós, porque vem falar de água, que é vida. Água é vida. Quem é que sobrevive sem água? Qual a criação que sobrevive sem água? É tão bom quando a gente está assim com aquela sede, e que a gente chega em casa naquele copo de alumínio, não é? E que a gente bebe aquela água fria, nem muito gelada e nem muito quente, né? Aquela água do pote, do filtro. Quem já bebeu água de pote aí? Já beberam? Não é boa? Tinha rã dentro? É bom, né? A rã é bom. É o que dá o gostinho da água, não é não? É, uai. Nesse tempo de chuva, a rã canta no banheiro e dentro do bote, não é não? Ah, pois, aí, vocês mesmos dizendo. E ela fica quietinha, ela não mexe nada, né? Ela fica quietinha, baixada no pote. Ah, Maria, a rã mija lá dentro, será? Acabou comigo agora, eu tô da alegre, eu já tomei água de pote, né? Mas não é bom, gente, que a gente chega com aquela sede e toma aquela água fria? É uma sensação de renovação espiritual. A água do qual está falando o profeta Ezequiel, que jorra do lado direito do templo, que é a igreja de Deus, ela é fonte salvadora. Por isso que existem muitas pessoas vazias que precisam buscar esta água, que precisa beber desta água que dá vida, que não é a água elemento. A água elemento é somente para demonstrar a grande vida que gera a igreja. Por isso que o salmista vem dizer para nós, os braços de um rio vêm trazer alegria. É verdade. Aonde é que tem um rio, onde é que tem água, é sinal de quê? De alegria, de vida. A maior alegria do sertanejo, do catingueiro, daquele que vive no sertão, é quando troveja. Luiz Gonzaga não cantava, já faz 3 noites que para o norte, relampeia, quer dizer, vem chuva. Chuva é água, água é o que, gente? Vida, é alegria, ainda mais no rio. É tão bonito quando o rio está cheio, que os ribeirinhos dizem assim, olha que fartura, os vazanteiros que plantam nas vazantes, os braços de um rio vêm trazer alegria. Quem consegue entender que Deus, a igreja de Deus, o templo do Senhor, é essa água que dá alegria, que mata a sede, que renova, ele nunca mais deixa de tomar daquela água, ele nunca mais deixa de buscar naquela fonte. Aonde é a fonte? No templo do Senhor, que é a água que a gente bebe e não tem mais sede, é o pão que a gente alimenta e não tem mais fome. Quer dizer, não é uma questão meramente física, de eu estar com fome e comer um pão e não estar mais com fome, de eu estar com sede e beber um copo de água e não estar mais com sede, mas amanhã eu vou estar com sede de novo. Esta água do qual diz a palavra de Deus hoje, que jorra desse grande templo que é a igreja, é o próprio Cristo. Por isso que tem muita gente com sede de Deus, muita gente com fome de Deus, vazia de Deus, cheia de si, aí vai ficar com sede, vai ficar com fome. E aonde é essa fonte? É a igreja, é a vida de comunidade,
é aqui, do lado direito do templo. A expressão lado direito significa o lado privilegiado. Não que direito ou esquerdo não seja, mas é só para dizer assim, do lado privilegiado, daquela bênção que Deus nos dá, de onde o rio corre, do lado direito, quer dizer, tem um lugar, tem um sentido, é uma fonte, que lá existe do lado direito do templo. Lá é a gente chamado a tomar desta água, que é o próprio Cristo. E aí São Paulo vai dizer para nós na carta aos Coríntios, dizer assim, vós sois santuários de Deus. A primeira leitura traz para nós a importância da água, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, da fonte onde está esta água viva. São Paulo já vem trazer a importância para nós, de nós que somos templos. Agora o templo é a igreja. O templo é a igreja de pedra, a igreja de forro, de altar, onde nós nos encontramos aos sábados para poder rezar, para ter catequese, a igreja. São Paulo agora diz que também existe outra igreja importante, o corpo. Nós somos morada de Deus, nós somos templos vivos. Quando a gente canta nas ordenações dos bispos, dos padres, Igreja Santa, Templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, cidade dos cristãos. Nós somos considerados templos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos templos do Senhor. Por quê? Porque nós somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo na confirmação, na crisma, nós recebemos a Eucaristia. Será que isso tudo seria para nada? Será que esses sacramentos tão importantes, esta água viva que foi nos dada pelos sacramentos da igreja, seria simplesmente o batismo, por exemplo? Por isso que a água, ele é usado no batismo, porque a água é vida, e é o sinal sensível, é a matéria que cai sobre nossa cabeça e diz, olha, fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o Padre derrama água na cabeça da gente, ou se tiver um lugar grande, mergulha a gente 3 vezes na piscina. Quer dizer, olha a importância que tem o corpo, o templo. Aí as pessoas dizem assim, meu corpo, minhas regras. Não é não. Tem que ter muito cuidado com essa expressão. Não é, entendam, não é para fugir da ideia de que também nós temos essa liberdade que Deus nos deu, mas também dizer que eu posso fazer tudo o que eu acho e penso. Aí nós temos, enquanto cristãos, de colocar um pezinho para trás e dizer, não, meu corpo é morada do Espírito Santo, meu corpo é templo do Senhor, meu corpo deve ser cuidado como se cuida de uma igreja, meu corpo deve ser olhado, deve ser zelado como se cuida de uma igreja. Olha, existe o templo de onde corre do lado direito um rio, que é alegria, é salvação. São Paulo afirma na sua teologia que nós somos templos do Espírito Santo. Como é que eu posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero do meu corpo? Não, ele diz, vós sois santuários de Deus. Devemos ter essa consciência, devemos ter esse cuidado, este zelo com o nosso corpo, esse cuidado com aquilo que foi construído espiritualmente dentro de nós. E aí vem o Evangelho dizer para nós, Jesus Cristo mais uma vez entra no templo, derruba as mesas, a casa dos cambistas, as moedas, o povo vendendo passarinho, vendendo pomba, fazendo da casa de Deus comércio. E Jesus Cristo diz, vai, sai todo mundo, não façais da casa de meu Pai comércio, balcão de comércio. E Jesus Cristo diz, olha, destruireis esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Todo mundo ficou zombando dele, porque não entendia que ele estava falando, não era da casa. Na hora que ele expulsa todo mundo que estava fazendo da casa de Deus de comércio, ele estava zelando do templo. Mas quando ele falou que em 3 dias ele levantaria aquela igreja, ele estava falando do seu próprio corpo, para fazer menção, fazer uma correlação com o corpo nosso. Olha que coisa bonita. Devemos cuidar da igreja templo, devemos cuidar da igreja do nosso corpo. O seu corpo
a sua igreja, a igreja no mundo, forma um só corpo, que é formado por outros muitos membros, pelo pé, pela mão, pelos braços, pelos dedos, pela cabeça, pelo coração, e nada e nem nenhum é mais importante que o outro, porque o Senhor é esse grande corpo cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que na igreja não tem dono, a igreja tem cabeça, a cabeça é Jesus Cristo, é Ele que pensa, é Ele que governa, é Ele que move com o seu Espírito Santo. Olha que coisa bonita. E assim nós vamos entendendo o valor que tem de se celebrar a dedicação de uma igreja, a Basílica de São João de Latrão. Olha que bonito, essa correlação que a gente faz. A igreja é templo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Este lugar que vocês estão sentados, os bancos, os altares da palavra, da Eucaristia, o centro, a cruz, o Santíssimo, tudo isso tem um sentido na nossa vida, tudo isso tem um sentido, porque isso remete ao sagrado. Olha a consciência do sagrado, nós estamos perdendo. Ah, padre, quando coloca o Santíssimo Sacramento, nós queríamos ir lá tocar o Santíssimo. Não, o sagrado não foi feito para ser tocado em todos os momentos. Você sabe que hora você toca o Santíssimo? Quando você comunga. Você coloca em suas mãos ou diretamente na sua boca. Mas o Santíssimo que está no ostensório, ele é para adoração, ele é para ser contemplado, adorado. O Santíssimo no sacrário está resguardado, ninguém vê, tem um véu, tem uma porta de madeira, quer dizer, tem um momento ele está resguardado. A igreja tem seu sentido, nós também somos igreja, templo do Senhor, como eu já disse, e nós temos o sentido do silêncio, o sentido de se nutrir, de zelar bem do nosso corpo, cuidar, para que a gente possa continuar sendo templo de Deus. Por isso, eu encerro dizendo, nós devemos cuidar do templo direitinho, nada pode ficar fora do lugar, nada, porque aqui é sagrado, meus irmãos e minhas irmãs. Até mesmo o barulho, a dispersão, se vê alguma coisa que está fora do lugar, procura a coordenação, conversa. Se for uma coisa que você mesmo pode fazer, faça, é a igreja nossa. Uma vela que não esteja acesa, algo que está fora do lugar, até mesmo outro dia uma senhora disse assim para mim: olha, padre, eu já fui 2 vezes na igreja matriz e tem lá um banco que está cheio de poeira. Eu disse a ela: limpa, dona Medina. A senhora traz uma flanelinha no bolso, limpa. Ah, mas tem uma funcionária, tá certo, pode ser que ela não viu. Muitas vezes a gente tem esse senso, minha gente, é o outro que tem que fazer. Tá certo, tem coisa que tem que comunicar a coordenação, tem que comunicar o padre, mas uma poeira, quer dizer, eu tenho prazer de chegar para a autoridade e dizer assim: olha lá, bota ela para fazer, mas eu mesmo não sou capaz de tranquilamente dizer: olha, está sujo aqui, eu mesmo limpei. Muitas vezes nós precisamos ter esse cuidado com o sagrado, com as coisas de Deus, de ver uma criança mexendo em alguma coisa, os pais. Um dia eu celebrei numa paróquia por aí, e tinha um menino naquele tempo de Pokémon, caçar Pokémon, não teve um tempo? O povo ficou tudo doido, caçando Pokémon em rua, estava tudo doido já. E esse menino cismou de caçar Pokémon na minha missa que eu estava celebrando, e com a Pokébola, assim, aquela bola na mão. Aí ele passava para lá, passava para cá, e eu rezando dentro de mim: meu Jesus, liberta eu desse menino, não deixa esse menino fazer o que eu estou pensando, não. E aí o pai mais a mãe sentada lá, e ele vinha, rodava aqui, passava de minha frente, eu aqui pregando, mas eu já não estava mais em mim não, né? E aí foi me dando aquela coisa. Daí a pouco ele olhou assim para mim, eu sentei para rezar, fiz um momento de silêncio na missa, ele olhou para mim e falou: achei! Eu digo: é agora. É agora que vão me deixar de ser padre, é agora, porque eu não vou, esse menino vai jogar essa Pokébola em mim. E ele ficou: achei! Ninguém fazia nada, ninguém via nada. Daqui a pouco ele não achou mais não, aí ele quietou, falou: meu
Jesus Cristo. Obrigado. Continuei a missa. Daqui a pouco ele veio na toalha do altar, mas ele puxou as coisas, que foi assim, vela, cálice, tudo pro chão. Aí naquele momento eu deixei de ser Padre Éder e passei a ser Éder. Eu falei, quem é a mãe e o pai desse infeliz? Falei, gente. Quem é a mãe e o pai desse infeliz? Porque esse menino tem correndo tal hora aqui e ninguém não faz nada. O pai e a mãe não vê. E eu falei no microfone mesmo. O pai e a mãe não vê. A mãe levantou. É meu filho. Eu falei, pois some com ele daqui. Eu sei que eu fui bruto, mas minha gente, tem hora que a humanidade da gente, eu sei, pedir desculpa depois. Mas só para a gente pensar, será que não poderiam ter feito algo? Um menino de 9 anos de idade, mas deve ter um menino, alguma criança nossa, um menino tudo sentado, ninguém fala. E assim, eu fiquei com medo, porque depois eu pensei, né? Pode ter uma pessoa especial, alguma coisa, mas não era não. Depois eu fui passar a saber, derrubou o altar, o cálice eu já tinha consagrado o sangue de Cristo, eu tive que fazer o rito tudo de novo. Aquele dia eu busquei um padre para confessar, porque eu não celebrei a missa, eu mesmo não. Mas só para me perguntar assim, a gente está perdendo muitas vezes a noção do sagrado, meus irmãos. É uma criança correndo, pode fazer? Pode. Mas um pai e uma mãe vê um menino aqui pegando no som, em alguma coisa. Será que é preciso deixar alguém que está aqui falar assim, ó, fulano, não pode não. O pai e a mãe têm autoridade de vir e se tem alguém que tem algum problema, alguma criança, tem toda uma técnica. Tem todo um jeito de chegar, de abordar, mas não pode se deixar fazer aquilo que a criança é capaz de fazer naquele momento. Por isso que a intenção de cuidar do sagrado é bonita por todos nós. Quem aqui é mais velho sabe, quando os pais da gente traziam a gente para a igreja, como é que era, vocês não sabem? A gente aprendia a noção de sagrado ali. Sentava do lado, que nem estão muitos sentados aí, ó. Lá em casa, até para mijar no banheiro, na hora da missa, não podia. Mãe falava, vai mijar logo antes da missa, porque depois que começou a missa, a sua bexiga vai estourar, mas você não levanta, não sai de perto de mim. Aquilo eu achava um absurdo como criança, mas depois eu fui entender o que isso me causou, porque ela estava me ensinando o valor que se tem diante das coisas de Deus. O pai entrega um texto para o menino quebra o texto, entrega uma imagem de um santo, o menino risca tudo, ninguém fala nada, todo mundo fica calado, acha bonito. Está o padre celebrando e os meninos dentro da igreja, para cima e para baixo. Tem até igreja hoje, não sei se vocês sabem, que tem o chamado cantinho da criança, que eu sou contra inclusive, porque o cantinho da criança é dentro da igreja, é dentro da comunidade. O pai mais a mãe tem que dizer, ó, senta aqui, você vai sentar aqui, você vai escutar e participar da missa. Aí eu boto no cantinho de criança, tá certo, tem a catequese, aquela coisa, mas depois e a fé? E a transmissão da fé para aquela criança? Como é que vai ser? Se eu não faço isso no momento da missa, que é 1 hora, 1h30, será que eu faço isso dentro de minha casa? Quando eu ensino ele a rezar o texto? Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, só para dizer que esse templo do Senhor é esta igreja, é você, é seu pai, é sua mãe, é esta comunidade, são todos aqueles que fazem a igreja acontecer. Vamos rezar por nós, rezar pelas nossas crianças, rezar pelas nossas comunidades, rezar pelas nossas famílias, rezar pela nossa igreja, para que a gente continue cuidando daquele presente que Deus nos deu, a sua casa, nós, os templos vivos e toda a vida de comunidade do qual nós somos chamados a zelar. Vamos ficar em pé e vamos rezar todos juntos, assim como a igreja nos ensina. Creio em Deus.